Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos agora na última e mais importante peça do tabernáculo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela é a mais importante pela sua representatividade. Não à toa, ela estava escondida no lugar mais secreto do santuário, que não é lugar santo, é lugar santíssimo. O que a Arca da Aliança representa? Representa o trono de Deus, a base do trono de Deus. Então, hoje nós vamos falar da parte maior, que é a parte de baixo, né, da arca em si, a Arca da Aliança, e numa próxima ocasião vamos falar de uma peça que ficava sobre a Arca da Aliança, que é o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Mas vamos lá, nós temos aqui, deixa eu deixar de uma vez, para eu não esquecer, deixar o quadro livre para você tirar aquele print, fazer as suas anotações, antes que eu me esqueça. Tá ok? Dá um pause no vídeo e aí você vai conseguir ter a tela toda limpinha para você. Vamos lá, irmãos. Esse texto que fala da arca, da construção da arca, ele está em Êxodo 25, versos 10 ao 16. E a conclusão, que é quando ela vai ser feita, então Deus manda aqui, Deus está ordenando a construção da arca, e aqui nós temos a conclusão. Aqui tem o projeto e a conclusão, que eu vou ler agora em Êxodo 37, do 1 ao 5. Então diz assim, Êxodo 37, Bezalel, lembra de Bezalel e Aholiabe? Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, ou madeira de cetim. E aí, aqui nessa versão está assim, 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura e 66 de altura, mas isso é só configuração tentando trazer para os dias de hoje, mas na prática é muito difícil definir qual é a dimensão correta de um côvado, tá? Ele vai ficar ali a cerca de 45 centímetros, 50, 55, mais ou menos essa medida. Vamos lá. Ele revestiu de ouro puro, por dentro e por fora. E pôs um remate de ouro ao redor. Veja bem, algumas peças tinham um remate de ouro. Você tinha na mesa dos pães da proposição, você tinha no altar do incenso e você tinha aqui também na Arca da Aliança. São as três peças que tinham essa coroa de ouro, esse remate de ouro. Muitas pessoas, quando vão falar desse remate, vão se referir à coroa de Cristo, né? Eu não quis fazer essa associação porque eu não achei nessa palavra alguma coisa ligada à coroa. Embora alguma tradução possa estar escrito coroa, eu não encontrei ainda. Se você encontrou algum dicionário que coloca esses remates, tanto aqui ó, da Arca da Aliança, do altar do incenso e da mesa dos pães da proposição, se você achou algum dicionário em hebraico aí que tem a definição como coroa, passa para mim aqui nos comentários, que eu vou ficar muito grato, tá bom? Por isso eu não fiz a associação desse remate com coroa, embora, evidentemente, eles podem ser associados a isso, mas melhor seria se tivesse uma associação na palavra. Vamos lá. Pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou nos 4 cantos da arca 2 argolas num lado dela, né, e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela pudesse ser carregada por meio deles. E aí, essa é a parte que está relacionada à arca. Então nós temos aqui a arca, nós temos aqui as argolas e os cabos que era para carregar. Veja bem, praticamente as peças do tabernáculo você vai ver esses cabos para carregar os altares, né? O altar de incenso, o altar do holocausto, a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição e assim vai. Eram para ser carregados nos ombros dos levitas. Davi foi carregar em um carro, você vai ver aqui isso em 2 Samuel capítulo 6, foi carregar num carro de boi novo, né, tentando oferecer o melhor para Deus, mas estava fora daquilo que Deus tinha programado. Deus sempre falou que tinha que carregar nos ombros. E aí, um dos levitas, chamado Uzá, e quando o boi tropeça e a arca vai cair, ele lança a mão e encosta na arca e ele morre. Davi fica triste e procura na lei de Deus entender o motivo daquilo ter acontecido. E ele descobre que não era para tocar na Arca da Aliança, era para segurar onde? Aqui, ó. E qual foi o erro ali?
que eles estavam transportando da maneira errada. A intenção foi boa, e isso é um aprendizado muito importante para nós. Davi tinha a melhor das intenções, um carro novo para carregar a Arca da Aliança. É um grande presente, um carro onde nunca tinha se carregado nada, ou seja, é meio que as primícias ele estava oferecendo. Mas não é só de boa intenção que vive a adoração. A adoração tem que ser feita da forma correta. Então, qual era a forma correta? Carregar nos lombos, nos ombros. É claro que carregar num carro de boi, ela chegaria mais rápido a Jerusalém, ela chegaria talvez mais segura, né? Mas não é assim que Deus queria. Então, nem sempre o nosso jeito pode ser, humanamente falando, logicamente falando, pode ser o mais perfeito possível. Se não tiver do jeito que Deus quer, pode ter certeza que não vai agradar o Senhor. E mais, teve punição da parte de Deus por não estar fazendo da forma correta, tá ok? Vamos lá, isso é só uma meditação, estou fazendo devocional aqui no curso Bíblico Online, que é de estudo bíblico, né? Quer ver devocional? Vai para o canal novo lá, o nosso canal Devocional Bíblico Online. Vou deixar aqui o link na descrição para você ver lá, tá? Todos os dias nós estamos fazendo devocional, tá muito legal. Vamos lá, vamos começar pelos nomes da arca. O nome mais famoso é Arca da Aliança, mas o nome que vai mais te dar uma noção exata do que representa essa arca é aqui, ó, Arca do Testemunho, tá? Guarde isso, todos esses nomes você vai encontrar na Bíblia. Arca do Testemunho. Eu pus um risquinho aqui para não ficar escrevendo arca, então eu só coloquei um risquinho, né? Coisa de preguiça, mas não é só preguiça não, até esteticamente fica mais fácil para você pegar o adjetivo, para você pegar o que essa arca representa no seu nome. Vamos lá, Arca do Testemunho. Peraí, o que é testemunho? Qual é o testemunho, afinal de contas, que está relacionado com essa arca? Por que ela chama Arca do Testemunho? Porque dentro dessa arca é um baú, a Bíblia fala de 3 arcas. A arca de Noé, né, que carregou lá o povo que foi salvo, 8 pessoas. A arca que carregou Moisés e a Arca da Aliança. Qual é o grande testemunho que tem aqui dentro? O testemunho são as tábuas da lei, que testemunhava acerca do povo, acerca da aliança que Deus fez com o seu povo. Então, por que ela é chamada de Arca da Aliança? Porque Deus fez uma aliança com o seu povo quando ele estabeleceu as 10 palavras, isso é, os 10 mandamentos. Quando Deus faz os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos é um acordo entre Deus e o povo. Ou seja, Deus é fiel para cumprir aquele contrato. Agora, cabe ao povo ser fiel. Então, há aqui um testemunho contra o povo, mostrando-se que o povo está sendo infiel a Deus quando o povo foi infiel. Por quê? Não havendo lei, não haveria pecado. Logo, você está tendo um momento em que há uma lei, há uma regra e o povo tem que ser fiel a Deus, tá ok? Então, ela é chamada de Arca do Testemunho. Não só porque tem esse testemunho, principalmente ele, não só, mas principalmente ele. Você vai ver as tábuas da lei. Aqui você tem as referências. Êxodo 25, capítulo 25, versos 16 e 21. Deuteronômio, capítulo 10, verso 5, onde Moisés vai falar sobre isso também. O que mais nós tínhamos dentro da arca? Um pote de ouro com uma porção de maná. Tá ok? Você vai ter aqui em Êxodo 16, versos 32 ao 36, falando sobre esse pote. Apocalipse 2:17 fala assim: a quem vencer, eu darei que participe, né? Deixa eu só verificar aqui. Apocalipse 2:17. Fala assim, ó: a quem vencer, eu darei do maná escondido. Fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Então, ele está falando desse maná, né? Evidentemente, Jesus está falando em situações não de sombra, mas de realidade, tá bom? Então, tá ligado com isso aqui. Aí você vai ler essas referências e vai falar assim, mas aonde está falando que esse pote é de ouro? Aqui, ó, em Hebreus 9, verso 2 ao 5. Então, Hebreus 9, do verso 2 ao verso 5, você vai lá ver que está escrito que havia um pote, um vaso, né, de ouro guardado com uma porção de maná. Tudo bem? O que mais tinha aqui dentro? A vara de Arão que floresceu. Você vai ver aqui em Números 17, do 1 ao 10, essa vara, acontece um milagre
é uma vara. Aqui você tem coisas maravilhosas. Primeiro você tem a lei, que é a parte mais importante do testemunho que estava aqui dentro. É o testemunho de que Deus fez uma aliança com o seu povo. Por isso é chamado de Arca da Aliança, tá? Ou Arca do Testemunho. Você tem o pote de ouro de maná, que é uma porção daquele que eles pegavam, uma porção diária para comer, né? Essa porção guardada aqui, ela nunca estragou, né? Então, o que acontece? Mostra a provisão de Deus e aqui a justiça de Deus, a provisão de Deus, e aqui está mostrando os milagres de Deus também, e que Deus seleciona os seus obreiros. Quando ele selecionou Arão, a vara de Arão, lembra daquela vara que ele fez milagres diante de Faraó e lá no Egito? A vara de Arão era uma vara de amendoeira que estava morta, né? Uma vara que estava seca, e de repente é colocada essa vara com outras varas de cada uma das tribos de Israel, né? Sendo que somente a vara de Arão ela deu flores, deu fruto e deu broto. Ou seja, acontece uma ressurreição de uma vara que estava morta, tá ok? Então, evidentemente, tem uma figura muito legal aqui nisso aqui, dela dar fruto, broto e dar flores, e a gente fala disso num tempo futuro. Mas, só para você ver aqui, nesse texto aqui de Números 17, do verso 1 ao 10, está falando sobre essa vara ter sido colocada aqui dentro também, tá bom? Vamos lá. Ela é chamada de a Arca do Testemunho, você já sabe o porquê. Ela é chamada também de Arca da Aliança, você também sabe porquê agora, né? Ela é chamada de a Arca do Concerto. Concerto e aliança é a mesma coisa, é um acordo, é um contrato, tá? Ela é chamada de Arca do Concerto do Senhor. Não é só do concerto, mas concerto de quê? Do concerto do Senhor. Ela é chamada de Arca do Senhor, Arca do Concerto do Senhor dos Exércitos. Olha que legal essa definição aqui, olha, né? Dos exércitos. Essa é a Arca da Aliança, ou Arca do Concerto do Senhor dos Exércitos. Isso aqui fala que Deus é o Deus que vai na frente da batalha. Então, muitas vezes os israelitas faziam o quê? Eles pegaram a arca, como aconteceu uma vez que eles perderam a arca, né? E levavam a arca para o meio do arraial de guerra, para dizer o seguinte: olha, nós estamos carregando o trono do nosso rei, porque a arca representa o trono de Deus. E aí, quando a Arca do Concerto do Senhor dos Exércitos era levada, na mente deles era o seguinte: ó, nós não podemos perder a guerra, porque o nosso rei está conosco, Deus está conosco. Então, Deus não vai deixar capturar a arca. Essa é a ideia que eles tinham. Uma ideia errônea, porque não era simplesmente a arca para estar aqui, era para estar dentro do coração deles. Deus tinha que habitar no coração deles. Essa que é a ideia. A Arca do Senhor de Israel, a Arca do Senhor Deus, a Arca de nosso Deus, o Senhor, a Arca da tua força ou da tua fortaleza ou do seu poder, depende da tradução que tiver aí, tá? A Santa Arca ou a Arca Sagrada, tá? Então, são os nomes em que a arca vai ser chamada na Bíblia. Então, qualquer uma dessas aí que você pesquisar, você vai encontrar os nomes desse jeito aqui para a Arca da Aliança. Vamos continuar aqui concluir esse estudo. Aqui a gente tem o projeto e a conclusão da Arca da Aliança. 1 Samuel capítulo 5 e 6. Acho que você pode entrar um pouquinho no capítulo 7 também, tá? Você vai ver que quando a arca foi roubada, lembra de Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, tem muita coisa para falar ali, né? Levaram a arca para o arraial, Deus vai batalhar por nós, é Ele que guerreia por nós, ok. Só que aí eles perderam a arca e ela ficou 7 meses com os filisteus. O Senhor vai punir os filisteus, porque eles mexeram na arca, né? Eles levaram a arca para lá, o Senhor vai punir eles com hemorroida, ou às vezes vai aparecer uma outra expressão. Algumas bíblias vão ter uma expressão assim, de falar que eles deram tumores, né? Então, pode ter uma tradução ou outra. E aí eles vão devolver a arca, de qualquer maneira. E aí você vê que eles vão colocar também para bois levar a arca. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Davi. Eles não tinham a lei, eles não tinham compreensão de como transportar, eles não sabiam nada. E aí eles mandam também com tumores ou hemorroidas de ouro, né? Para tentar aplacar a ira de Deus, do Deus de Israel. E aí essa arca para em Bet-Semes. Bet-Semes
que significa assim, casa do sol, essa Bet-Semes, lá 70 homens tentaram olhar para dentro da arca, eles olharam, aliás, olharam dentro da arca, aqui dentro, e morreram. A Bíblia não fala o que eles fizeram, se eles tiraram alguma coisa dali ou não. Só fala isso, que eles olharam para dentro da arca e morreram. Por que eles morreram? Né? Eles morreram porque eles desobedeceram a lei de Deus. A arca, quando ela era transportada, irmãos, muitas vezes era colocada uma coberta, né? Uma, duas ou três, eu não me lembro agora, cobertas em cima. Ela não ficava à vista do povo, tá? Então ela era transportada assim. Que cobertas são essas? São as cortinas do tabernáculo. Inclusive, o tabernáculo ele sempre era montado de dentro para fora. Começava aquela parte onde ficava a arca, ou seja, primeiro montava-se o Santíssimo Lugar e depois o Santo Lugar, depois fechava o arraial. Ao contrário do que nós faríamos hoje. A gente geralmente chegaria no local, fecharia o arraial em volta, ou seja, destacaria o lote onde seria todo o complexo do tabernáculo e depois ia montando de fora para dentro. Mas não era assim. O tabernáculo ele era montado de dentro para fora, tá? Olha que legal. Deus primeiro estabelece o seu trono e depois as outras coisas são, porque ele tem uma configuração universal em todo aquele tabernáculo ali, tá? Aqueles 70 homens de Bet-Semes morreram. Essa arca foi enviada, ficou 20 anos em Kiriat Jearim, cidade dos bosques, algo assim o significado. 20 anos, 7 meses ficou longe de Israel, ficou entre os filisteus. 20 anos fica em Kiriat Jearim. Aí passa-se muito tempo, Davi vai resgatar a arca e o que acontece? Ele tenta transportar, aquele evento que eu falei, tenta transportar no carro de boi, etc e tal. Aí a arca fica um tempo, 3 meses, na casa de Obed-Edom. Você somando aqui, você vai ver 7 meses mais 3 meses, 10 meses, né? Então, vai ficar aqui 20 anos e 10 meses. A gente não sabe quanto tempo foi nesse percurso de trajetória, mas se foi 2 meses, por exemplo, transportando, daria aqui 21 anos completos, né? Então fica 3 meses na casa de Obed-Edom. O que é Obed-Edom? Servo de Edom, né? Na casa dele, ele vai ser muito abençoado. Davi fica sabendo disso, fica feliz e leva essa arca para a cidade de Davi, ou seja, para Jerusalém. Está aqui em 2 Samuel, capítulo 6. Beleza, ok. Essa é a trajetória, eu estou resumindo um pouco a trajetória da Arca da Aliança. E aí você vai ver o seguinte, quando chega no Templo de Salomão, aí já é o filho de Davi, você vai ver aqui em 1 Reis, capítulo 8, versos 8 e 9, que dentro da arca havia apenas as tábuas da lei. Ela continua sendo a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, porque o concerto está aqui dentro. Como originalmente ela começou com apenas a tábua da lei aqui, mas o pote de maná foi guardado lá também. A vara chegou um pouquinho mais para frente, né? Mas a Bíblia não explica muito bem o que aconteceu aqui nessa trajetória, desde que a arca estava completa até o momento em que ela ficou apenas com as tábuas da lei. Eu suponho, isso é suposição, que esses 70 homens, eles tentaram mexer nas coisas dentro da arca, por isso eles morreram. Eles devem ter tirado o maná para provar, né? Porque eles nunca comeram maná. O maná parou de cair imediatamente no primeiro dia em que eles colheram o fruto da terra em Canaã. Então, quando Josué entra com o povo na terra e eles colheram o fruto, cessou o maná. Então, eu tenho para mim que eles tiveram a curiosidade de comer o maná e também de usar um pouco do poder da vara de Arão, né? Ou seja, uma suposição de que a vara poderia ter algum tipo de poder, algo assim. Mas por que eu cheguei nessa... Eu suponho que seja essas coisas. Porque hoje é o que você mais vê acontecer nas igrejas. As pessoas querem se apropriar do poder e da provisão, mas elas não querem se apropriar da lei de Deus. Elas não querem se apropriar dos mandamentos de Deus, né? Então, eu suponho que seja esse o motivo também que esses homens morreram, por causa do desrespeito para com as coisas sagradas, tá? Vamos lá. Então, aqui dentro só tinha as tábuas da lei. Deuteronômio 31, do 24 ao 26, vai falar que o livro da lei foi colocado aqui ao lado, o rolo
do original do livro da lei era sempre encostado, colocado ao lado da Arca da Aliança. Não dentro, mas ao lado. Por que não dentro? Porque esse rolo do livro da lei ele tinha que ser tirado de tempo em tempo para fazer uma cópia dele para o rei. O rei tinha que fazer uma cópia desse livro e ele tinha que ler diariamente. A Bíblia fala sobre isso. Esse livro da lei ficava guardado aqui. Então todo rei de Israel tinha que pedir o sacerdote, né, quando fosse no dia da expiação, para pegar esse livro, fazia-se uma cópia, um copista copiava, um escriba, ou o próprio rei, e ele tinha que meditar nessa lei dia e noite, tá bom? Outra coisa importante é em Apocalipse, capítulo 11, verso 19, a Arca da Aliança foi vista no céu. João vai ver a Arca da Aliança no céu. Lá não fala claramente de que Arca da Aliança se trata. Por exemplo, no início do tabernáculo, você vai lembrar que sempre Deus fala assim, Moisés, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, havia um modelo onde Moisés tinha que fazer uma cópia desse modelo aqui. Então, não dá para mim saber e te falar com toda a convicção se tem uma arca original no céu e essa é um modelo, ou se essa arca foi transportada para o céu. Não quero entrar nesse mérito, não sou expert e ninguém é expert para falar isso. Então, estou deixando isso bem claro. Ninguém tem capacidade de falar isso com toda convicção. Se aqui João viu a arca da época de Moisés, ou se ele viu uma outra arca, ou se tudo aquilo era só figurado, que tem gente que vai figurar tudo. Então, né, não vou entrar nesse detalhe não. Uma coisa que você deve estar preocupado é falar assim, onde pode estar a arca hoje? Então, eu vou te falar uma coisa que veio, né, sobre a questão da Arca da Aliança. Você tem a Igreja Ortodoxa Etíope, diz que a Igreja Ortodoxa Etíope, ela tem uma teoria que quando a rainha de Sabá, lembra, a rainha de Sabá foi lá, admirou Salomão pela sabedoria, etc e tal, eles dizem que Salomão teve um filho com a rainha de Sabá. E esse filho levou a Arca da Aliança para a Etiópia. Então eles têm lá um templo, né, onde eles supostamente guardam a Arca da Aliança. Essa é uma das teorias. Eu não me lembro agora o que Flávio José fala sobre isso, tá? Mas quem é curioso aí, ó, segundo Macabeus, esse segundo Macabeus não vai achar na sua Bíblia protestante. Você pode achar ele numa Bíblia católica, por quê? Porque esse livro estava na Septuaginta, tá? Então você vai ver, segundo Macabeus 2, do verso 1 ao 8, para quem é curioso, vai pesquisar e você vai ver que eles dizem o seguinte, eles dizem que o profeta Jeremias, ele escondeu a Arca da Aliança no Monte Nebo. O Monte Nebo é aquele monte onde Moisés morreu, tá? Então Moisés morreu no Monte Nebo, onde ele contempla toda a terra, né? E aí a Arca da Aliança foi escondida ali, que ele encontrou uma caverna ali e escondeu. E os homens que ajudaram ele a levar a arca tentaram marcar o lugar para depois voltar. Mas aí Jeremias repreendeu eles não acharam mais o lugar. E aí é isso que está escrito aqui. Agora, alguns tentam ligar esse texto de Macabeus com o texto que fala em Jeremias 3, 14 ao 18. Que fala assim, não mais virá... Deixa eu ler esse texto, né? Mais fácil eu ler e explicar para vocês. Jeremias. Pronto, 3,14. Fala assim. Voltem para mim, ó filhos rebeldes. Deus está repreendendo, né? Diz o Senhor. Porque eu é que sou esposo de vocês. Tá vendo? Lembra da aliança? Deus fez uma aliança. Uma aliança é um contrato de casamento. Eu os tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, os levarei a Sião. Lembra que Sião geralmente fala da nova aliança. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor,
Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, quem conhece as duas casas de Israel agora vai entender. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel e elas virão juntas da terra do norte para a terra que eu dei em herança ao pai de vocês. Esse texto fala que Jerusalém será chamada trono do Senhor. Por quê? Porque a Arca da Aliança era a representação do trono do Senhor. E quando que isso acontece? Apocalipse 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Deus está habitando aonde? Com os homens. Isso você vai ver aqui do novo céu e nova terra, nova Jerusalém que desce do céu, né? E no verso Apocalipse 21, 3 fala: eis o tabernáculo, olha aí, tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Então, onde Deus está estabelecido é o trono de Deus. Então, a nova Jerusalém é o trono do Senhor. Quando Jeremias fala, Jerusalém será chamada trono de Deus, é dessa Jerusalém que ele está dizendo. No capítulo 22 de Apocalipse, no terceiro verso, fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, a cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. É o trono de Deus e do Cordeiro. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa estarão gravados o nome dele. Né? Tá ok? Então eu queria deixar essa curiosidade aqui para vocês. Queria pedir para você, de novo, tira o print dessa tela aqui, desse quadro. Faça a leitura dos textos bíblicos, vai ser muito rico, muito interessante para você. Eu espero ter conseguido explicar alguma coisa sobre a Arca da Aliança. Eu acho que você deve estar percebendo que eu estou um pouco ansioso, porque é o assunto que mais me deixa empolgado sobre o tabernáculo, é chegar aqui, chegar nessa etapa aqui, é a etapa mais importante. E ainda temos a tampinha, né? Você vai observar que eu coloquei aqui uma miniatura da Arca da Aliança. O que nós estudamos hoje é essa parte aqui, né? Ainda tem essa parte aqui que é muito profunda, que é o propiciatório, tá? Nós vamos falar sobre o propiciatório no próximo estudo, se Deus quiser. Então, eu peço que você considere aí que eu estou bem ansioso, estou empolgado, como se fosse a primeira vez que estivesse gravando, porque essa parte aqui é muito importante. Mas eu espero que esse conteúdo possa ter acrescentado aos seus corações, tá bom? Compartilhe com outros irmãos, ore por nós e que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser. A tela vai ficar livre para você tirar o print, hein?